Olá, pessoal, como havia dito, então, hoje nós estamos aqui com o Wander, que é o âncora do jornal Papo Reto da Jovem Pan. E ele vai nos contar a história, como surgiu o Papo Reto e como está esse novo jornalismo para a nossa cidade e região. Wander, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aí para bater um papo, para contar a história para nós aí. Quem é Wander? O Wander é um cara aí com um pouquinho mais de 50 anos, com um corpinho de 30, viu, seu Adriel? Um corpinho de 30, né? E estou no mercado, né? Mas não à disposição. Estou no mercado não atuando. Não está na pista. Não estou na pista. Estou na pista atuando, não na pista... Que pensem aí. Exatamente, estou atuando. Eu sou um radialista, jornalista pela força do tempo que eu já trabalho, né? Estou nesse meio aí desde 83. Você trabalhava na Jovem Pan em São Paulo? É uma longa história, cara, mas vamos resumir em poucas palavras. Eu comecei no dia 4 de novembro de 1983, na rádio... Não tinha nem nascido. Então, eu já estava com 18 anos. Então, eu comecei na Rádio Piratininga de São José dos Campos. De lá, eu fui para Bandeirantes FM. Da Band, eu fui para Manchete, Transamérica, Antena 1, Record. E caí na Jovem Pan. Né? Na Jovem Pan, eu fiquei, eu acho, uns 3 anos e pouco. Né? E, paralelo à Jovem Pan, eu recebi um convite, né? Graças a Deus, um belo convite para conhecer a Avaré, né? Através do deputado Salim Curiati. E vim conhecer a Rádio Paulista FM, daí comecei a prestar serviço, né, como autônomo, como freelancer, para a Rádio Paulista, e eu trabalhando na Jovem Pan. E até que surgiu o convite oficial para vir morar em Avaré. Eu vim para Avaré e as coisas deram todas certo, porque eu vim para Avaré para trabalhar na FM daqui da cidade, né, na Rádio Paulista, e, paralelo a isso, eu saí da Jovem Pan e fui para a Rádio Cidade, que era a maior audiência da América do Sul, da América Latina. Né? Fui para a Rádio Cidade. Então, na Rádio Cidade, eu trabalhava nos finais de semana e, de segunda a sexta, trabalhava na Rádio Paulista. Foram praticamente aí 3, 4 anos nessa vida de todo final de semana na estrada. Né? Às vezes de carro, às vezes de ônibus, nunca a pé, mas de carro ou de ônibus. Né? Indo para São Paulo todo final de semana para fazer o horário de lá. E lá eu fazia de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, o que era para fazer, que é a função do folguista. Né? O folguista faz o que está aberto. Entendi. Então eu fiquei nessa vida um tempão. Daí eu saí da Paulista, depois, mais tarde, eu pedi as contas da Rádio Cidade, montei a minha empresa, a WA, que foi uma empresa de eventos, de gravação, de produção de comerciais para rádio e televisão, e fui tocando a vida até que caiu de eu voltar para a Jovem Pan, anos mais tarde, que é para a Jovem Pan Avaré, para conduzir aí junto com brilhantes companheiros, né? O Pedro, o Cláudio Salomão, e mais ainda toda a nossa equipe, né, de bastidores e a equipe de comentaristas que a gente tem hoje no Papo Reto, na Jovem Pan de Avaré, e para toda a região. E o que visa esse programa Papo Reto? Olha, o Papo Reto é o seguinte, é desmistificar a linguagem rebuscada do jornalismo. Que inclusive foi a minha tese na faculdade, né? Quando eu terminei minha faculdade, meu TCC foi sobre, né, os termos rebuscados, né, os termos, o politiquês, né, e juridiquês e todos os eis aí. Eu sempre fui contra isso aí. Eu acho que o ouvinte, ele tem que conhecer a palavra rebuscada, mas ele tem que saber também o significado daquilo. Porque ninguém sabe o que é peculato. Sim. Tá? Ninguém sabe o que é falta de decoro. Tá entendendo? Então, eu sempre fui contra esses termos. Eu achava que a gente... Eu tinha certeza, né? Veja bem, é bem diferente, né? Achar e ter certeza. Então, eu tinha e tenho certeza que é muito mais fácil fazer um jornalismo com palavras mais fáceis. E o Papo Reto veio daí, que a gente tinha que fazer um programa falando uma linguagem um pouco menos rebuscada e que, em vez de tiver que o âncora, o apresentador, falasse a notícia, desse a notícia, também explicasse. Eu pensei na possibilidade de ter pessoas explicando para o ouvinte. Explica para mim e explica para o ouvinte, porque apesar da gente dar notícia, a gente não conhece tudo que está falando. Né? É impossível você saber de tudo. Então eu coloco os especialistas e ponho o assunto na mesa. E eles debatem. E eu aprendo com eles. Eles aprendem a fazer rádio comigo, né? E eu aprendo a comentar com eles, porque até então eu não sou comentarista, né? Eu sou um apresentador, eu tenho múltiplas funções, que é editar, escrever, fazer o jornal, né? Entender a notícia, passar a notícia, ter o time de rádio, mais o comentário específico sobre alguns assuntos, né? Aí eu deixo para os especialistas.
Eu acho ainda mais que o Papo Reto ele enriquece muito, porque você tem ali vários comentaristas diferentes, não é? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua posição. Então, o ouvinte aí, ele pode formar. Não há necessidade, por exemplo, pelo hábito de ser professor, sempre estar informado, final de semana eu leio Folha, Estadão, Veja, Isto É, Época, e todas as coisas eu leio tudo, para você tirar uma ideia de tudo, né? Porque tem órgãos tendenciosos ali. E ouvindo o Papo Reto, a pessoa já recebe isso de boa, porque eu penso de uma forma, por exemplo, o Júnior pensa de outro, o Giba pensa de outra. Então, acho que isso enriquece muito. Não, o antagonismo ele é fantástico, né? A gente não pode confundir antagonismo com maniqueísmo. Sim. Né? Porque o antagonismo são posições contrárias, e o maniqueísmo é a luta do bem contra o mal, é assim que está na literatura. Então, a gente não pensa no maniqueísmo, a gente pensa no antagonismo. Por isso que nós temos vários comentaristas com opiniões divergentes, né? Com opiniões contrárias, porém, né, num clima saudável. Num clima agradável, né, e sem inimizade, porque fora do ar todos são amigos, sim, todos se conhecem, todos se dão, se frequentam, e só com opiniões contrárias, porém aquilo, né, com liberdade, um com liberdade com o outro, dentro do programa, a liberdade de discordar, mas sim, não brigar. Com respeito. Nós estamos fazendo ao vivo, pelas redes sociais e pelo rádio, o que já deveria estar acontecendo com a sociedade. Porque a sociedade hoje ela está antagonista, maniqueísta e rachada. Né? Hoje, se você se expõe numa rede social colocando o seu ponto de vista, você corre o risco de perder a amizade com a família. Sim. Você corre o risco de perder um casamento, ou terminar um noivado, um namoro. Não é verdade? Sim. E fora as outras questões que acontecem. Pode até perder o emprego. Exato. Tá entendendo? Dependendo... Cíveis, criminais. Então, quer dizer, a gente faz ao vivo como que deveria ser feito. Um é a favor do porte de arma, o outro é contra. Um é a favor do vermelho, o outro é do amarelo. Enfim, são coisas da vida, só que estão expostas. É uma fratura exposta hoje na sociedade, é esse racha. E tem que unir. E o Papo Reto nada mais é para dar um exemplo de como conviver com pessoas contrárias num clima harmonioso, num clima saudável, num clima de amizade. Como você vê a imprensa hoje no nosso país? Imprensa, quando eu digo imprensa, em todas as nuances da imprensa. Influência na política, na economia. Olha, para falar de... Como você está muito tempo aí, você passou por algumas mudanças. Era assim, hoje é mais assim. Olha, para falar de imprensa, a gente tem que abrir um pouco mais o leque, né? A gente tem que entender como que funciona lá fora, né? Porque existe a lei de imprensa no Brasil, a lei de imprensa a internacional. E para falar de imprensa, você tem que, sabe, é muito complexo, é pouco tempo para se falar de imprensa. Mas eu vou dizer o seguinte, a imprensa continua dando as cartas. Ela não é o quarto poder ou o quinto, ela continua sendo o primeiro poder, tá entendendo? E ela tem a influência e a capacidade de fazer um herói e, ao mesmo tempo, de destruir esse herói. Você acha que ela pauta a sociedade hoje? Ela pauta a sociedade. Ela pauta a sociedade. É simples, é só você analisar. Se a mídia tivesse falado 1/3 a menos do que foi falado do Lula, o Lula possivelmente não seria preso. Sim. Possivelmente iria até disputar as eleições com chances de ganhar, porque ele estava na liderança. Do mesmo jeito que, se não tivesse enaltecido o bom trabalho da Lava Jato, Sérgio Moro não teria essa receptividade, não teria essa visão que a população dele tem, né? Que ele é um herói, que ele é o justiceiro. Se bem que o Brasil ele é um país carente. Isso nós sabemos. É um país carente, existe um paternalismo, né? E a gente precisa, e esse paternalismo faz com que a sociedade, a população, se escore em heróis. Ou seja, tem que ter um herói para você ficar um pouco mais tranquilo.
Não é? Então, a mídia... O Collor aconteceu isso, né? A mídia, então, ela tem essa função, ela faz os heróis, né? Justamente já sabendo da necessidade do povo brasileiro. Ela levanta e destrói. Ela levanta e destrói. É claro que eu não estou falando de Globo, mas se a gente quiser entrar em Globo, vai muito dos interesses da mídia, né? Tem que ver o que eu estou ganhando com isso, sim. Ou o que eu estou perdendo com isso. Então, quer dizer, a mídia, ela como eu disse no começo, é muito complexo falar de mídia, é muito complexo falar do jornalismo. Para você ser formador de opinião, você tem que ter contato com todas as mídias. Sim. Porque senão você fica tendencioso. Sim. Se bem, Wagner, completando ainda o meu raciocínio a respeito de jornalismo, a respeito de mídia, teve uma emenda parlamentar que, há um tempo atrás, dizendo que o jornalista não precisaria ter o curso de jornalismo. Então, com essa brecha na lei, muita gente se transformou, muita gente virou jornalista. Né? Muita gente virou jornalista. E hoje nós temos muitos desses jornalistas atuando na mídia eletrônica, no caso, nos sites, nos blogs, no Twitter, tem muito desse jornalista atuando nas redes sociais. E essas redes sociais, hoje, tem, claro, também jornalistas sérios atuando, muita gente séria. Não que esses que não tenham o diploma sejam sérios ou não sérios, mas tem muita gente boa e muita gente ruim atuando na rede social. E eles também, muitos desses sites, muito dessa rede, é financiado pelo governo, ou então por partidos de esquerda, por partidos anti-governo, não de esquerda, mas de anti-governo. Ou alguém tem interesse, algum Exatamente. Interesse, né? Então, volta naquilo, é difícil você falar do jornalismo, é difícil você falar da mídia, porque hoje está muito aberto a coisa, está muito escancarado o que está acontecendo, então a gente fica meio perdido. Será que esse cara está se vendendo? Exato. Sabe? Será que esse cara está falando, está honrando, está falando a verdade? Que a gente não sabe, porque a mídia oficial, né, as grandes rádios, as grandes redes de rádio e televisão, muitas são vendidas e outras, ou compradas, tudo é ponto de vista, né? Depende de onde você está vendo, né? Ou outras são fiéis aos seus princípios. Então a gente tem que saber o que é fiel ao princípio e o que foi comprado, no caso da notícia que foi paga para ser dada. Muito bem, no próximo bloco nós continuaremos conversando com o Vander. Aguarde e voltaremos já.